Mas é isso, então. Mas é isso, mais um podcast. Mais um podcast, né, Rodrigão? Que bom, que Hoje prazer. é o que sétimo, honra. oitavo episódio? Não, sexto? Não, acho que é o oitavo, sétimo, oitavo. É, né? É, só. É, Sim, isso aí. E hoje com uma super convidada, sim. a Armanda, nossa colega médica, consteladora, em várias coisas. Agora ela se apresenta. Traz um pouquinho aí da tua trajetória Experiência. profissional e pessoal, né? Mas também, de novo, assim como o Rodrigão, um prazer, né, Amanda? Foi feliz, é muito gostoso chegar ali, te encontrei, assim, é muito gostoso. Porque a gente se relaciona de tantas formas, mas acaba que em algumas esferas, por conta da vida, o contato não fica tão frequente, né? Então, poder também te conhecer nesse espaço aqui é bem prazeroso e feliz. Eu também estou muito feliz, agradeço demais o teu convite, Bruno, Rodrigo, para estar aqui nesse bate-papo. Não tem coisa melhor na vida que uma boa conversa com quem a gente gosta, né? É verdade. Com certeza. Com quem a gente tem afinidade. Então, a gente tem afinidade de essência e atua em formatos diferentes. Isso agrega bastante, porque daí aqui a gente entrega todos os formatos para as pessoas poderem ter uma visão mais completa do assunto que a gente vai trazer, né? Uhum. Então, só para me apresentar para os ouvintes, né, de vocês, para os seguidores de vocês. Então, eu sou a Armanda Rufino, eu sou médica psiquiatra há 25 anos. Se entrega Ué. muitas outras coisas. Eu era muito precoce. Então, eu fiz minha formação lá em Ribeirão Preto, na USP, né? Fiz minha especialização a graduação em medicina, a psiquiatria com especialidade e o mestrado em saúde mental. E aí, a gente, como médico, tem toda essa trajetória, pelo menos 10 anos para a gente estar formado, né? Uhum. E depois eu vim para Florianópolis trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina, no HU, junto com a residência em psiquiatria. E isso me ajudou muito também a formar médicos. Isso é uma forma muito bacana da gente estar ajudando as pessoas, né? Não só a psiquiatria e os pacientes, mas também formar pessoas que vão trabalhar com os pacientes. É muito produtivo isso. E nesse caminhar junto com os residentes, com a psiquiatria, né, com a forma da gente estar resgatando a saúde psíquica das pessoas, eu fui incorporando outras ferramentas para além do diagnóstico, para além do remédio, que são essas ferramentas de relacionamento, né, de relacionamentos saudáveis, porque mais importante também, às vezes, do que a gente estar saudável individualmente, é as nossas relações estarem saudáveis também. Então, esse ponto é muito importante, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre os meus pilares aí da minha metodologia. Mas a saúde das relações é muito significativo em termos de uma qualidade de vida mesmo. E essas ferramentas vieram através do IDESI, do Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, né? De Décio e Ilma de Oliveira, que são nossos mestres, né? Pessoas maravilhosas que nos entregaram, então, essas ferramentas para a gente curar as relações também, que são a base da nossa vida, né? Então, essa foi a minha trajetória de ter chegado na psiquiatria, depois chegado nas relações e tá com gente, né? Eu queria dizer para vocês que, na verdade, a minha grande vocação sempre foi conversar, me interessar pelas pessoas, dar conselho para minhas amigas. Quando eu fui ser psiquiatra, minha mãe falou assim, nossa, que bom, agora você vai receber para fazer isso. Porque eu já fazia isso desde pequena, então eu sempre muito interessada. Então, a medicina, assim, Que já legal. foi para fazer psiquiatria, para estar mais perto das pessoas, né? E aí é isso, acho que de história de vida que a gente começou falando aqui, eu vim de longe para estar fazendo isso, né? Que eu nasci na África, nasci em Angola, vim para cá depois da Revolução do país para se libertar de Portugal e estou no Brasil faz 5 anos, desde os 5 anos, na verdade faz aí já 45 anos, mais 47 anos. E o Brasil sempre foi uma terra maravilhosa. Como mãe adotiva, ela é um país que inclui, né? Que trata como filhos legítimos todas as pessoas que estão aqui. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Em termos do país que a gente vive. Com certeza, com certeza. Então, é isso. E eu considero que, para eu ter vindo de tão longe, algo bem importante, eu preciso entregar para esse país, né? Sim, Em termos de uma colaboração, de devolver a saúde das pessoas, sim, né? com certeza. É isso. Essa é a consciência de um adulto, né? Sim. Pessoa que também já trilhou o caminho do autoconhecimento e eu acho que Exato. tu tem muito isso mesmo para oferecer. Eu sempre percebi que tu entregava muito. Eu tive a oportunidade de conhecer a Armanda já há alguns anos atrás, aí 15 anos talvez, Sim. no hospital, né, psiquiátrico. E sempre foi muito atenciosa, sempre explicava muito bem para os residentes, né, na Sim. época.
Sim. muito dedicada sempre, né? Acho que essa é uma qualidade muito evidente, tu, assim, amorosidade, dedicação. Isso, entregar pra gente o nosso melhor, né? Eu acho que o comprometimento. Uhum. Eu vejo que, às vezes, o que falta nas relações e o que deixa as pessoas mais vazias, desconectadas, é o não comprometimento. Tipo, eu tô aqui pra você de verdade, pra te ajudar no que for necessário. E já entrando nesse tema, né? Eu te ajudo no que for necessário, mas é preciso que você também esteja disposto a fazer a sua parte, né? A gente Uhum. dá recursos com amorosidade, com dedicação, para que a pessoa possa fazer aquilo que só ela pode fazer por ela. Então, Uhum. esse também é um tema É isso importante aí. da ajuda, né? Da Exatamente. gente poder ajudar de um lugar correto, em que a Exato. gente é responsável pela nossa parte e o outro tem que fazer a É. parte dele também, né? Exato. Sim, é interessante mesmo, porque nesse local de uma imagem, né, quase que de um arquétipo mesmo do médico, né, é muito difícil o consulente, de alguma maneira, de alguma forma, mesmo sem muita consciência, não entregar, acaba entregando isso, né, o papel desse local de ser salvo. Então, Uhum. quando tu também tem essa postura interna, de alguma maneira, por mais que a pessoa esteja ali na tua frente, né, tu também tá deixando claro internamente e no campo de relação muda de que forma tu tá se propondo a se relacionar, né? O que muda tudo, né? Porque permite que ele possa se autorresponsabilizar bem mais pela tarefa, ferramentas e processos que tu vai compartilhar com ele, né? Exato. E eu acho que essa questão da medicina, às vezes, coloca a gente numa posição hierárquica um pouquinho maior frente aos pacientes, e isso acaba sendo conduzido de uma maneira que não traz bom resultado, que é o paciente terceirizar para o médico ou Isso. para o profissional de saúde a Uhum. responsabilidade que é dele. Então, na verdade, somos iguais, né? No sentido de que ambos têm responsabilidade. Uhum. São responsabilidades diferentes, a do médico, profissional de saúde e do paciente. Perfeito. Mas cada um tem a sua, né? E aí é muito comum que o médico também, diante dessa situação, e até culturalmente, até em termos de família, ele tome esse lugar de salvador realmente. Isso é estimulado, inclusive socialmente, Sim, tipo, eu sim. assumo tudo, eu assumo a carga de tudo isso, né? Uhum. E o paciente fique despotencializado em relação àquilo que ele pode e precisa fazer por ele, né? Uhum. Então, eu vejo que esse é um ponto muito importante da gente estar ajudando a partir desse lugar, porque quando eu também reconheço que ele tem a responsabilidade dele, e eu entrego recursos para que ele faça o que ele tem que fazer. Então, esse é um ponto importante, sabe? Eu não faço pela pessoa, eu faço junto com a pessoa. Eu não faço por você, eu faço com você. Conte comigo, eu estou do seu lado. Né? Mas tem uma parte que só o paciente pode fazer por ele mesmo. Então, acho que esse é um ponto importante no sentido da pessoa se autorresponsabilizar. Porque, no fundo, o que eu estou falando para ela? Eu Sim. confio em você. Claro. Você Claro. tem recurso. E o Salvador, que assume tudo, ele diz, no fundo, qual que é a mensagem subliminar? Deixa que eu faço, que você não vai dar conta. Uhum. Eu não confio que você vai dar conta de fazer a sua parte. Então, eu assumo tudo. Isso gera uma sobrecarga profissional de saúde e gera uma despotencialização e uma não responsabilização do outro lado. Então, eu gostaria que os ouvintes, né, quem está nos ouvindo agora, pudesse transcender isso para qualquer tipo de relação. Perfeito. Não só a médico, porque a médico ou profissional de saúde e cliente, paciente, ela é uma ajuda profissional, mas a gente ajuda em todos os âmbitos da nossa vida, de maneira não profissional, né? Claro. E esse é um conceito muito importante para a gente começar a falar de um tema que tem a ver com psiquiatria, que tem a ver com sofrimento mental, né? Que é como é que a gente vai entregar essa ajuda e receber a ajuda. Certo, Né? certo. Então, acho que esse lugar é muito saudável para todos os lados. Isso é bem importante mesmo, isso, porque eu acho que esse é o princípio, né, da cura ou do restabelecimento da saúde e do equilíbrio, né? A pessoa se responsabilizar até para fazer um movimento de crescer, né? Porque geralmente envolve um crescimento, né? Em algum nível, Com certeza, né? com certeza. Sim. E é interessante porque quando cria uma hierarquia, invariavelmente, se eu sou menor que o outro, necessariamente eu espero receber do outro. E se eu espero receber, o meu papel, sendo que o meu papel de adulto é dar para mim e pro outro na relação, né? É trocar, né? É trocar, Uhum. eu não vou estar nessa postura de trocar. E aí, esse é o problema, porque eu não tenho movimento. O meu único movimento seria me abrir para receber, o que não causa mudança nenhuma, Exato. né?
E não só receber, mas esperar que alguém faça a minha parte. Aí que pega mesmo. Sim. E aí eu fico mais infantilizado, né? Uhum. Aí eu fico mais como uma criança que está recebendo. Então, é uma relação entre adultos. Obviamente, a gente não está falando de criança aqui, porque é outro, Sim. e nem de uma doença grave, que o paciente está incapacitado de tomar decisões, que sim. envolve nível de consciência, Claro. risco de vida. Aí não. Aí é diferente. Claro. Mas, a princípio, a gente sabe que a ajuda que funciona, né, Rodrigo? É a ajuda Sim. em que a pessoa pede. A ajuda começa por quem está precisando dessa ajuda. Então, a pessoa pede ajuda. A iniciativa tem que ser dela. Sim. E ela tem que estar disposta a fazer o que é preciso fazer. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante. Enquanto as pessoas, ou nós, estamos querendo fazer o que a gente quer fazer, a gente está focado nisso, a gente não vai ter o resultado que necessita. Porque ser adulto e assumir uma ajuda com bom resultado é fazer o que a gente precisa fazer. Então, Exatamente. para o ouvinte de vocês, a pergunta é: vocês estão realmente prontos para Dispostos. fazer o que é preciso fazer? Porque é aí que a coisa realmente pode ter um resultado consistente, né? Exatamente. E fazer o que precisa significa estar disposto a pagar preços, né? A pagar preços, a fazer algo que a gente não estava fazendo, parar de fazer algo que a gente está fazendo, né? Fazer aquilo que a gente ainda não está fazendo. Isso gera um movimento. Agora, só assim a gente pode sair maior e melhor de uma crise ou de uma doença. Eu, como médica, sei o quanto a doença é uma grande oportunidade da gente sair maior e melhor do que quando a gente entrou nesse grande desafio, né? E eu até brinco assim que a doença, ela traz hábitos saudáveis para nós, porque ela nos ajuda a reconhecer que a gente necessita de ajuda, a gente se dispõe a olhar para nós, a fazer o que é preciso, a receber e fazer algo com isso. Então eu falo, gente, a doença ela traz hábitos super saudáveis, aproveitem. A grande questão depois é como é que a gente mantém esses hábitos sem precisar ficar doente de novo. Sim. A gente incorpora isso para não precisar da doença como mestre, mas ela é uma excelente guia também para Com nós, certeza. né? É o aprendizado na crise, né? É mais difícil às vezes, mas faz parte de aqueles pontos nossos que são mais desafiadores ou mais inconscientes. Às vezes a gente acaba tendo que viver uma crise para poder se restabelecer, tomar consciência e mudar aquilo. Né? Exato. A crise às vezes é uma grande oportunidade. Justamente a vida já gritou de muitas outras formas e na crise ela está berrando para nós. Né? A doença é uma crise também. E se a gente souber aproveitar, a gente sai muito mais fortalecido e sábio de tudo isso. E com recursos, porque a gente tem que buscar recursos, né? Então, a gente sai muito mais preparado para o restante. A gente crescer pela dor? Mas se cresceu, tá valendo. Que tem muita gente que passa pela dor e não aprende com amor e não aprende com a dor. Tudo bem, é uma professora que vem pela dor, mas se a gente tomou a lição, se o mensageiro entregou a mensagem, a gente reteve a mensagem, tá valendo, tá super valendo. Aí o mensageiro, missão cumprida, ele pode ir embora. Porque a gente, como médico, muitas vezes, o que a gente faz? A pessoa tá doente, e a doença é o mensageiro, o que a gente quer fazer, né, Rodrigo? Arrancar o mensageiro, jogar ele fora. A gente arranca um órgão, uma parte do órgão numa cirurgia, a gente arranca o câncer, a gente elimina com a medicação, mas a gente manda o mensageiro embora sem ter escutado a mensagem, sem ter aprendido algo, sem ter olhado para algo que a gente precisa conhecer mais de nós, fazer por nós, pelos outros. Aí o que vai acontecer? O mensageiro vai voltar, no mesmo formato ou em outro formato, ou em outra doença, até a gente ler a mensagem. Aí ele pode descansar e a gente também. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto que eu vejo como médica também, né? Como é que a gente pode realmente tomar a mensagem que a doença tem para nos trazer? Né? E tratar, obviamente. A gente vai tratar, a gente vai, lógico, todo mundo quer que o mensageiro libere a pessoa, vá embora, mas a questão é como a gente faz isso, com que grau de consciência a gente faz isso para que ele possa ir embora depois da gente ter aprendido tudo que ele veio nos ensinar. Aí eu acho que entra muito essa visão mais espiritual, né, sobre a vida. O entendimento mais profundo, né, de quem eu sou, quais são as minhas questões, meus desafios, entender a dinâmica maior, né, porque isso é onde vai envolver toda essa questão, a autorresponsabilidade, minha capacidade de me confrontar, aceitar, confrontar, né, fazer o trabalho difícil e assim fazer o processo. Exato. Né, receber a mensagem e aprender com ela, né, ou se transformar a partir dela. Exato. E aí, Rodrigo, eu vejo que ao longo desses 25 anos como psiquiatra, eu fui criando uma metodologia de saúde integral
que eu desenvolvi 3 pilares, que foi o que você falou aqui, né? Para que a pessoa possa restabelecer essa saúde. E assim, ter saúde, gente, não é só não ter doença. As pessoas assim, não, eu tenho saúde, eu não estou doente. Não, ter saúde é muito mais do que isso. É uma visão mais ampla, é uma qualidade de vida garantida. E aí eu criei uma metodologia. Agora eu estava até contando antes para vocês que eu tenho um centro de psiquiatria, Armanda Rufino, que já está há 3 anos crescendo com uma equipe maravilhosa que está comigo de profissionais, para que a gente possa estar servindo mais pessoas, mantendo essa qualidade, mantendo os meus resultados. E aí eu criei essa metodologia que fala sobre 3 pilares para a gente fazer essa caminhada junto com a doença, sair mais forte, melhor e realmente pronto para as próximas etapas da nossa vida em termos de evolução, que é o pilar da saúde física e psíquica. Então, individualmente a gente recuperar a saúde da nossa mente, das nossas emoções e do nosso corpo, né? Através de reconhecer o que é da vida, o que é doença, o que precisa de um diagnóstico, o que necessita de um tratamento, né? O pilar da saúde das relações, porque não é só a gente se tratar individualmente, a gente tem que tratar também as nossas relações, porque muitas vezes as relações estão muito doentes. O paciente adoece porque as relações estão doentes também, e o paciente doente adoece as relações deles. Então, a saúde das relações com ferramentas não medicamentosas, recursos sistêmicos, recursos que podem nos ajudar a encontrar os princípios que atuam nas relações, o nosso lugar, a nossa família, enfim, essas trocas de dar e de receber, conceitos que vão nos ajudar na prática a ter relações com saúde também. As relações são a base da nossa vida. E principalmente a relação da gente com a gente mesmo, né? E aí um pilar da espiritualidade. Porque eu, como médica, tenho avaliado que, então, é a gente com a gente mesmo, a gente com os outros e a gente com algo maior do que nós, uma inteligência maior que pode receber vários nomes, mas é uma força que nos conecta com um propósito maior da nossa vida. Sim. A gente se vê inserido em algo que não é só nosso. A nossa vida não é só nossa. Ela está dentro de um plano maior da própria vida e a gente está a serviço de algo maior. Esse propósito de vida ajuda muitas pessoas a recuperarem a saúde mental delas. Hoje a psiquiatria tem uma disciplina dentro da própria psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é medicina e espiritualidade, psiquiatria e espiritualidade, mostrando cientificamente o quanto a gente desenvolver, cada um à sua maneira, do seu jeito, uma conexão com algo, com esse algo maior, traz saúde, traz condições de vida e de qualidade de vida muito melhores, né? Então, são esses meus 3 pilares, que na verdade é o que a gente vai falar aqui também ao longo da nossa conversa do tema de hoje, né? Sim, já estamos falando, né? Já estamos. E se tu fosse começar do primeiro pilar, então, Armanda, qual a importância para ti das medicações, né, dos remédios, no processo de facilitar e proporcionar que o paciente, quando chega muito grave, né, para ti, possa crescer e dar passos no processo dele de melhora? Isso, excelente, Bruno. Primeiro pilar, né? A saúde psíquica. Aqui eu vou falar como médica da parte psíquica, da mente e das emoções. Obviamente tem a saúde física, que é um pilar importante, mas aí não é meu foco de atenção de trabalho, né? Embora eu também aborde isso, assim, na minha visão do paciente como um todo, eu também peço os exames, eu também abordo essas questões de ver o paciente como um todo, mas o foco é a saúde psíquica. Nesse pilar, Bruno, existe algo importante que é o seguinte: a psiquiatria é uma especialidade, é uma ciência em que a gente não tem métodos palpáveis, a gente não métodos para ver a doença. Então, a gente, diferente das especialidades, como a ortopedia, se você está na dúvida se o osso quebrou ou não, você tem um raio-x. Se você está na dúvida se a pessoa tem diabetes ou não, você pede um exame de sangue e vê se a glicemia está maior que 100, ela tem, menor ela não tem. Então, as outras áreas médicas, elas podem palpar a doença, elas podem ver, as pessoas também podem ver que elas são doentes. Na psiquiatria, a gente não tem exame para ver a doença psíquica. E a gente é muito São Tomé. Então, a gente crê no que a gente vê. Se a gente não vê, a gente não crê. Se eu não vejo, então não existe. E esse é um estigma muito grande da doença psiquiátrica, porque ela não é palpável, ela não pode ser medida, então ela é mal interpretada. Então, como eu não vejo, então a pessoa é uma questão de caráter, a pessoa está fazendo um corpo mole, a pessoa não está rezando bastante, a pessoa não está se esforçando, ela está tendo muito tempo livre, então a pessoa existe um julgamento por trás disso, um preconceito, porque as pessoas não têm o conceito, porque é mais difícil ter o conceito sem a gente ver, sem a gente poder mensurar. Claro, então, acho que esse é um ponto que dificulta muitas pessoas chegarem até o psiquiatra, né? Para que elas possam ter a ajuda do especialista. Então, esse é um ponto importante, né? E aí, outro ponto é que, embora
a doença psiquiátrica não possa ser medida, mesmo que ela, quando ela puder, porque a gente é uma ciência nova. Vocês sabiam que o primeiro remédio da psiquiatria é de 1952? Antes dessa, é recente, gente. Antes disso, a gente não tinha nem remédio para tratar a doença psiquiátrica. É uma ciência nova, uma ciência que está sendo estruturada agora, o diagnóstico, a medicação. Mas, de qualquer maneira, mesmo daqui a muitos anos, 1000 anos, sei lá, a gente sempre vai ter uma complexidade a mais quando nós estamos falando da mente e das emoções da pessoa. É um grau de complexidade muito maior do que um estômago, uma tireoide, sempre vai ser. Porque aí, além dessas questões físicas e neuroquímicas, também vão existir questões de família, de infância, de contexto de vida, Existenciais, né? existenciais, que sempre vai ser uma complexidade a mais e, por isso, uma dificuldade a mais de entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, independente de qualquer coisa, existe sim um componente neuroquímico quando a pessoa adoece. O cérebro está em curto-circuito. As coisas não estão funcionando, quimicamente falando. E aí a importância da gente fazer um diagnóstico. E o diagnóstico é difícil, né, Rodrigo? Porque como não tem algo mensurável, a gente faz por manuais diagnósticos que a gente tem, que nos ajudam fenomenologicamente a descrever a doença. Às vezes é difícil separar o que é uma tristeza, que faz parte da vida, que todo mundo passa por isso, Sim. e o que é uma depressão, que é a tristeza que virou doença. O limiar é muito sutil. E aí a gente consegue caracterizar isso através de uma anamnese, através de uma conversa, um diagnóstico longitudinal que a gente vai ter que acompanhar o paciente. Mas é possível separar, sim, o que é uma tristeza do que é uma depressão. Quando a gente fala em depressão, eu vou falar depressão porque é a doença psiquiátrica mais comum, mas vale para todas. Quando é uma depressão, gente, na tristeza, o cérebro não está doente. Embora a gente esteja sentindo também esse sentimento se faça parte, a gente fica um pouquinho mais quieto, a gente tenha alguma mudança de sono, de apetite, mas a gente não está doente. Quando essa tristeza se torna depressão, o cérebro está adoecido. E tão ruim quanto medicar a tristeza, porque a gente medica a tristeza, o médico, o paciente, não. Tristeza não é para medicar, é com outros recursos que a gente passa por isso, que a gente acaba superando a tristeza. São outras formas, né? Existenciais e outras ferramentas. Aí sim, rezar, passear, viajar, vai fazer um bom efeito. Tão ruim quanto medicar a tristeza é não medicar a depressão. Porque aí nós estamos falando de um componente neuroquímico como qualquer outra doença. E a pessoa não consegue sair desse estado sem uma ajuda neuroquímica, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Às vezes a gente escuta umas frases assim, ó. Vou pedir para vocês se conectarem com ela. Puxa, essa pessoa tem tudo na vida. Ela tem uma ótima família. Ela tem um trabalho maravilhoso, um marido incrível. Como que ela pode ter diabetes? Faz sentido isso? Não faz sentido. Não, né? Não. Porque as pessoas entendem o quê? Que para além dessas coisas da vida, existe uma questão química e física que ela Claro. adoeceu, não é porque ela é ingrata à Sim, família, não faz porque sentido, né? isso, mas para a doença psiquiátrica, olha só. Puxa, ela tem uma família tão boa, ela tem um trabalho maravilhoso, ela tem uma vida tão legal. Como que ela pode ter depressão? Não é? Sim. Aí cabe É essa aceitável, frase. sim. Por quê? Porque no fundo as pessoas compreendem que é uma questão de opção. Que ela tá assim porque ela não valoriza a família, porque ela não está sendo grata à vida. Então as pessoas não entendem na doença psíquica, por tudo isso que eu trouxe para vocês, que existe sim um adoecimento do cérebro que precisa de tratamento tanto quanto o diabetes. Então esse é um ponto importante da gente trazer para esclarecer as pessoas. Exatamente. Precisa da neuroquímica. Porém, não é só isso. Na minha avaliação, para muitos médicos e psiquiatras e colegas, a doença começa quando o sintoma inicia. Bom, ela começou com sintoma, ela começou com depressão. Lembra que eu estou falando depressão só porque Sim, eu tô claro. pegando Mais como comum. exemplo, é mais comum. Sim. Na minha avaliação, o sintoma é o final da linha, não é o começo da linha. Sim. A pessoa já adoeceu em outros níveis muito mais profundos, no nível espiritual, a gente pode dizer assim, no nível da alma, no nível familiar, no nível da infância. Isso vai vindo, até chegar a pata do elefante e chegar no corpo, na neuroquímica do corpo. E aí sim a pessoa adoece no corpo. Então é o final da linha. Se a gente entende dessa maneira, a gente trata a neuroquímica como a pontinha do iceberg, beleza, porque é o mais fácil por onde começar. Só que a gente entende o quê? Que depois que a gente tratar a neuroquímica, tem muitas outras coisas para olhar, tá? Então, às vezes o paciente fala assim para mim, nossa, Amanda, agora eu melhorei, ainda tô com remédio, passou a crise de pânico, tô dormindo bem, então agora já tô indo pro final do tratamento, né? Aí eu falo, não, você tá só começando agora.
Agora é só o começo. Agora você está sem sintoma e a partir daí você vai poder olhar para as outras questões. Se a gente considera os sintomas como início da doença, a gente dá o remédio e acabou. Perfeito. Agora, se a gente considera os sintomas como o final da linha, a gente trata os sintomas estrategicamente e depois nós vamos olhar para as outras questões. E aí tem uma frase que eu sempre uso para os pacientes, todo mundo que é meu paciente que vai me ouvir aqui já ouviu isso, que é o seguinte: o remédio não resolve o teu problema. Verdade, tem questões de casamento, de vida, de personalidade, de família que você vai ter que olhar, mas ele te deixa bem para você resolver. Então, estrategicamente, você começar por aí, porque pensa bem, gente, como é que nós vamos pensar sistemicamente ou dinamicamente em questões profundas se a pessoa não está conseguindo dormir, se ela não está comendo, se ela está com pensamentos recorrentes de morte, se ela está com crise de pânico, ela não tem a condição mínima de resolver as outras coisas. Então, a gente trata isso primeiro estrategicamente, e é bem eficiente fazer isso, de maneira criteriosa, com um diagnóstico bem feito, com medicamentos assertivos, com cuidado, medicamentos que vão ter um saldo positivo na vida da pessoa, pouco efeito colateral, mais efeito terapêutico, e aí depois a gente vai para as outras questões, né? Então, acho que dessa maneira, começando pelo pilar psíquico, da saúde psíquica, a gente recupera essa saúde para poder, então, para os outros pilares. Mas o que eu gostaria aqui de fazer um apelo junto com vocês? Que, gente, sim, quando a gente adoece, nós precisamos de uma abordagem médica e começar por ela, tratar sintomas, o cérebro está alterado. A doença psiquiátrica não tem um componente físico? Tem sim, porque a neuroquímica do cérebro está alterada, a gente só não consegue mensurar, mas fisicamente, quimicamente, as pessoas estão adoecidas. E o remédio é uma excelente ferramenta para a gente começar por ele. Não para terminar por ele. Exatamente. É uma boa base, né? E evoluiu muito, né? Embora seja uma ciência bem moderna, né? Bem recente, a psiquiatria. A gente vê de lá para cá como já melhorou muito, né? Os remédios mais modernos hoje têm uma eficácia boa, né? Muita, né, Rodrigo? Assim, Nossa, melhora muito com baixos efeitos colaterais. Sabendo usar, não tem nada. A gente que estuda a estratégia deles, a gente pode dar, justamente, gerar um custo-benefício excelente. Um efeito terapêutico bem significativo, com poucos efeitos colaterais e junto com as outras técnicas de tratamento também. Que é psicoterapia, enfim, várias outras coisas que podem estar associadas aos recursos não medicamentosos, né? Exato. Então, essa recuperação da saúde psíquica, ela é muito importante. E procurar o especialista, Rodrigo, porque muitas vezes, como é difícil procurar o psiquiatra, que tem o estigma da loucura ainda, às vezes as pessoas vão no neuro, no geriatra, no médico clínico, não que esses médicos não possam tratar também, mas é a mesma coisa. Eu, como psiquiatra, posso tratar uma crise, uma epilepsia, uma convulsão? Posso, mas o neurologista estudou 3 anos para fazer isso. Então, a gente estudou para ter essa noção maior de todos os recursos, né, de tudo que a gente pode usar em termos de possibilidades. Mas, aí que tá, ir no psiquiatra não é fácil. Porque tem o estigma da loucura, porque a doença psiquiátrica é associada com a loucura. O que a gente menos trata é loucura, assim. A maioria é depressão, ansiedade, que não tem esse problema de quebrar com a realidade, embora algumas doenças possam quebrar, né? E eu sempre brinco, a gente vai numa festa, e aí a gente encontra o nosso cardiologista, né? A gente faz questão de apresentar para a família, olha, esse meu cardiologista há 20 anos. E aí todo mundo apresenta, olha que legal, é a minha ginecologista, ela cuidou de mim, agora ela cuida da minha filha. Ninguém chega numa festa e fala assim, essa é a minha psiquiatra há 10 anos, faz questão que você conheça. Não é? Eu brinco, não é, Rodrigo? Eu brinco, eu falo, gente, isso não acontece, assim, meus pacientes até ficam quietinha. Eu morava numa cidade pequena do interior do Paraná, uma época, e todo mundo sabia que eu era psiquiatra. Eu ia na padaria, meus pacientes não me cumprimentavam. Por quê? Porque eles sabiam que se ele me cumprimentasse, quem estava na padaria ia falar, então ele é paciente dela, né? Então ele é louquinho. Exato. Aí eu ficava bem quietinha. Se me cumprimentasse, eu cumprimentasse, senão eu ficava quieta. Então, e por que isso? Porque existe o preconceito. Claro. Por isso que é tão importante que a gente está fazendo aqui. Como que a gente elimina o preconceito? Com conceito. Claro. Nós estamos trazendo conceitos para as pessoas poderem realmente ter acesso a todos esses recursos, né, Rodrigo, que a gente tem de medicação, de outras técnicas terapêuticas para a recuperação da saúde psíquica, né? Esse é o começo. Sim, mas ao mesmo tempo, o Rodrigo também, assim como tu, né, tem esse olhar que é muito bonito, que é... Porque tem uma beleza, porque isso também aponta para uma outra perspectiva de existência. Quando tu traz é o início e não o fim, isso muda tudo. Isso muda tudo. Então também algumas pessoas às vezes têm resistência
não contra a medicação, ainda que tenha todo o preconceito, mas quanto ao fim, Sim. Exato. sabe? Também tem. É como se elas também pensassem, pô, então vou ter que ir lá e não vou ter que fazer mais nada, entende? Exato. Então esse conceito que tu traz como início muda completamente a perspectiva, porque aponta de novo para a existência. Então, se a pessoa quer, se a criança está na escola, ela não está conseguindo aprender, e a gente descobre que na casa dela ela não está se alimentando, é claro que precisa olhar para a alimentação primeiro, Exato. porque senão ela não vai ter capacidade de absorção daquele conhecimento externo, porque não consegue absorver coisas internamente. Exato. Mas o fim é a escola, entende? É o aprendizado. Não é o fim, não é ela comer e parar, entende? Então, acho que quando tu traz isso e essa imagem da pata de elefante é uma boa imagem mesmo, né? Aham. Que passa por todos os níveis e chega ali, mas daqui a gente sobe de novo. E aí Exato. tem estrutura. Chega no mais denso, que é o corpo, mas ela Sim. veio do mais sutil. Sim. E aí dessa densidade, poder voltar aos poucos, Exato. tendo estrutura para poder tocar em aspectos mais sutis, é muito maravilhoso. Eu acho que isso também abre um espaço para as pessoas também poderem olhar a psiquiatria De uma outra forma. de uma outra né? forma. sabe? De Exato, uma outra exato, forma. Bruno. É perfeito isso, Sim. sabe? Essa base que depois te permite ir até o mais sutil, né? E a gente entender o sintoma como o final da linha. Uhum. E ele é importante ser abordado e ele é fundamental estrategicamente, né? Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Tem médico que trata o sintoma como começo. Então, é o começo, começou com o sintoma, tratou o sintoma, ok, remédio não precisa de mais recurso. Mas tem paciente que quer fazer isso também. Sim, claro. Tem paciente claro. que, na verdade, ele Isso quer tá na só o cultura, remédio. Isso tá na cultura. Claro. Eu quero uma pílula, um remédio que vem de fora e eu não quero mudar nada na minha vida. Não vou mudar minha postura, não vou rever meu casamento, meu trabalho. Então, ele também não. Os pacientes também querem só remédio. E por isso que quem fica comigo são pacientes que querem ir além e transformar a crise e a doença numa grande oportunidade, né? E, obviamente, pacientes que têm depressão, que têm ansiedade, eu trabalho com alta. Tem colegas meus psiquiatras que não trabalham com alta. Para depressão, ansiedade, a partir desse ponto de vista, dá para a gente dar alta. Regula a Claro. neuroquímica cerebral, o cérebro aprende novamente, se autorregula, e a pessoa fez todas essas mudanças estratégicas, ela pode seguir sem. Quando a gente fala de esquizofrenia, transtorno bipolar, outras doenças mais graves, aí realmente esse componente Mais neuroquímico é mais complexo, precisa ser mantido a parte da medicação, né? Mas para essas doenças que a gente até atende mais, né, Rodrigo, depressão, ansiedade, inclusive a partir desse conceito, a pessoa pode ter alta também, ela pode Exatamente. ficar liberada Exatamente. da medicação, é por um tempo mesmo. E eu considero que isso, eu fui aprendendo, eu fui chegando nessa metodologia, nas minhas observações, ao longo de 25 anos. Eu estava fazendo as contas de quantos pacientes de família eu já atendi, eu perdi, assim, eu fiz os números, eu falei, meu Deus, é muita gente, né? E como eu sou workaholic, eu trabalho muito, tipo assim, é muito volume. E aí eu fui percebendo isso, que isso faz toda a diferença. Entender como o final da linha, e não como o começo, muda tudo em termos de perspectiva, como você falou. É muito bacana. Não, que bom. É. É um privilégio, né? Porque eu sei que o Rodrigo também pensa assim, porque é o olhar sim, dele, né? sim. Mas é bom tu também, com toda a tua experiência, poder contribuir dessa forma, né? E aí, como tu falou, né? Para tantas famílias, né? Porque isso vai dando perspectiva também, e aí já quase entrando aqui no segundo pilar, provavelmente, se o norte, se o ponteiro muda para a existência, né? E aquilo é a primeira parte, também aqueles outros aspectos que a pessoa vai começando a mudar, vai influenciar na família, na família Lógico. lateral aqui, marido, parceiro, mas também naqueles próximos que estão vindo, né? Então, essa decisão de ali ser o começo, tu também está contribuindo para as próximas gerações que virão, quando tu mostra que agora tu tá pronto para começar. Porque também quando aquilo é o fim, tantas dinâmicas de família, tantas questões existenciais Não vão ser vistas, não né? vão ser vistas. Quando você entende que aquilo lá, que na verdade a doença é o começo, Sim. e aí você trata quimicamente, pronto, e acabou o tratamento, você não vai mexer em todas essas outras questões que estão por trás da doença, Sim. que é a questão familiar, a questão de cultura, de postura de vida, de posicionamento, de visão de mundo. Então você não olha para isso, então você não muda a essência. Sim. E você não passa adiante essa questão da autorresponsabilidade, porque quando você trata o sintoma e você reconhece que tem muitas outras coisas que dependem de você para você ficar bem, você exercita algo que eu acho que é a cura da humanidade, tá? Que é autorresponsabilidade radical. Eu trabalho com esse conceito assim, ou seja, tudo que acontece conosco, inclusive a doença, tem uma parte que é nossa, que diz respeito ao nosso aprendizado, ao nosso caminho de evolução. Então, se a gente acredita que é algo externo, ou seja, que é uma neuroquímica, que está fora do meu controle, um remédio que é externo,
Então, se é só isso, eu não preciso olhar para mim, não preciso mudar nada. A partir do momento que eu acredito que tem uma parte minha dessa história, da minha infância, da minha família, da minha cultura, do meu país, então aí eu arregaço as mangas e falo, bom, e aí? Agora o que é meu dessa história? Sim. Essa é a pergunta que abre muitas possibilidades Sim. e que ajuda as próximas gerações e essas a fazer aquilo que também somente elas podem fazer por elas. É disso que a gente colabora com o mundo dessa maneira, Perfeito. né? E aí, Bruno, vem essa questão dos relacionamentos, porque muitas vezes eu vejo que o paciente também adoece um tanto pelas relações que estão doentes da família, e o paciente doente, gente, ele adoece a família também. A doença psíquica, ela desestrutura a pessoa e a família. Uma coisa é você estar com a família preocupada porque a pessoa tem uma gastrite. Claro. Outra coisa é porque ela tem uma depressão. E isso destrói o funcionamento da pessoa, destrói a família. É muito complicado de lidar com isso. Sim. Então, a gente olhar para as relações é muito importante. As relações são a nossa base, né? Tudo, a gente está interligado. Por isso que quando eu ajudo uma pessoa, eu ajudo muitas, porque eu ajudo aquela família, que eu ajudo os funcionários daquela empresa. Assim, é uma rede muito grande de interconexão. E aí, saber se relacionar e tratar nossas relações, eu acredito que é uma arte e uma ciência. Os relacionamentos são uma arte e uma ciência. Exigem técnica, experiência, aprendizado, como qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. A medicina é uma arte e uma ciência, ela precisa ser estudada. Tem que ter conceito, tem que ter prática. Qualquer profissão é assim. Claro. Mas a gente acha que os relacionamentos, eles são inatos, a gente nasce sabendo. Não é assim. Sim. Ou a gente vai por tentativa e erro, a gente sofre muito. Existem princípios que a gente aprende quando a gente vai olhar para isso, que atuam nas relações. Vários filósofos sistêmicos trazem isso para a gente, Gina Satir, Bert Hellinger, de como é que a gente pode, então, se tornar competente para se relacionar. Da mesma maneira como a gente é competente como fisioterapeuta, como médico, a gente estabelece um grau de competência. Então, a pessoa buscar recursos que a gente também oferece para os nossos pacientes, nesse sentido de se tornarem mais hábeis nas relações, né? Poder olhar quem faz parte, incluir todo mundo que faz parte da família, estar no seu lugar de ordem, de respeito a quem veio antes, saber o seu lugar dentro de cada ponto da família, da tua empresa também, saber fazer trocas equilibradas, sair do julgamento, compreender que as pessoas são movidas por coisas muito mais profundas que a gente pode imaginar, assumir sua responsabilidade. Então, são posturas que vão trazendo saúde e amadurecimento para nossas relações. É um pilar fundamental. Só que a gente também não consegue fazer tudo isso se a gente estiver doente quimicamente. Sim. Por isso que ele vem em seguida, assim, eles são concomitantes, mas tem uma ordem aí também, né? Então, as relações são a grande fonte também da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, né? Muito E é legal. muito bom quando tu traz a palavra competência mesmo, né? Porque gostei de ouvir isso assim dessa forma, porque fica essa fantasia também um pouco que a gente aprende, ou no equívoco, ou na tentativa e erro, ou a gente aprende então com um conceito e experimenta e vê que dá certo e segue e não precisa ficar tentando na tentativa e erro durante muito tempo. E sofrendo, e se exaurindo e adoecendo por causa disso também, né? Então, uma competência, como que a gente adquire qualquer competência na vida? Profissão, um hobby, um esporte, como que a gente faz? A gente tem que ter conceitos, a gente tem que treinar, a gente tem que ter mestres, a gente tem que ter professores, não é? Então, nos relacionamentos também. E isso, a parte sistêmica me ajudou muito, isso Décio e Wilma de Oliveira, que são as pessoas fundadoras do IDESB, o antigo IBHBC, eles me trouxeram ferramentas que possam ajudar as relações, a nos tornar competentes para ajudar as relações a se tornarem saudáveis, muito eficientes. Primeiro, apliquei na minha própria vida, vi o valor disso, a gente começa assim também, né? Aplicando na gente, para testar mesmo, né? E para depois entregar para as pessoas. Isso foi um grande diferencial no meu trabalho, na minha vida pessoalmente. Tomei decisões importantes através de já ser mais competente para avaliar o efeito do que eu ia fazer e também para meus pacientes. Faz muita diferença, né? A gente se tornar competente para se relacionar é uma arte, uma ciência. Alguns, como qualquer arte e ciência, já nascem com talento a mais de maneira inata. Alguns, de maneira inata, já têm uma habilidade, já têm uma facilidade, outros uma dificuldade a mais. Mas tudo envolve treino e capacitação, né? O Ayrton Senna, ele tinha um talento a mais, mas sem treino
ele também não seria quem ele é. Então, é uma escola, é algo que a gente precisa realmente desenvolver, é uma chamada aqui para as pessoas também ficarem atentas e buscarem essa forma, né, que tem de muitas maneiras, para a gente chegar a Roma, tem muitos caminhos, mas para elas olharem para as relações e curarem essas relações, sempre a partir de qual relação que é mais importante, que é a gente com a gente mesmo. Né? E eu acho que e volta naquele ponto, né, de novo, né, no meu ver, assim, a autorresponsabilidade, de novo, é um pilar que tudo começa, né? Tipo, eu preciso saber quem eu sou, minha necessidade, o que que eu tô sentindo, reconhecer quem é que está ali, para Exato. depois poder estar com o outro, né? Outra coisa também que me vem, assim, nesse desenvolvimento de competências é a comunicação, né? Como se comunicar não violentamente, comunicando o que tu precisa Exato, comunicar, Rodrigo, né? Preciso exato. dizer o que eu preciso dizer, mas sem ser violento ou partindo dessa necessidade pessoal e não julgamento ou transferindo, às vezes, demais, né, pro outro. Esse Nossa, é um falou uma ponto, coisa fundamental, né? assim, comunicação não violenta, comunicação assertiva. Eu tive um curso, eu não vou lembrar, infelizmente, o nome dela, ela é espanhola, ela veio dar um curso de comunicação não violenta, e eu fiquei impressionada porque, assim, tem algoritmos para a gente falar as coisas. Quando a gente vai dar uma notícia difícil para alguém, ela trouxe algoritmos de você começar falando algo, não falar isso no final, não falar no começo também determinadas coisas, e não para engessar, como, então eu vou rotular e vai ser um engessamento que vai acontecer aqui. Não, como, na verdade, um aprendizado, uma técnica que já foi testada e que traz melhores resultados, a ordem de falar. Então, tem algoritmos para a gente se comunicar. Quando a gente quer falar alguma coisa difícil para uma pessoa, a gente começa, por exemplo, falando daquilo que ela está fazendo de bom, aquilo que ela realmente está tendo um bom resultado, para depois a gente falar algo que não está sendo legal. A gente fala daquilo que a gente sente, não do que a pessoa tem que fazer, mas do que a gente sente com o que ela faz. São várias técnicas que ajudam muito na questão do relacionamento, que é a gente saber se comunicar. E saber se comunicar é saber se relacionar. Então, Exatamente. tem técnica, gente. A gente precisa estudar mais isso, a gente precisa ficar mais atento e se capacitar para isso. Isso também é curar nossas relações, né? Sim, Então, sim. isso é muito legal. Você falou um tópico super importante que faz parte da competência, né? De relacionamento, da gente se tornar apto a ter relações mais saudáveis, né? Sim. E tu falou também, que é bem interessante, né? Que se vida é relação, né? E comunicação é a base para relação, a comunicação e a vida estão intrinsecamente ligadas, né? Sim. E aí, tu falou, tem gente que nasce como se nascesse um pouco mais quase que inata, né? Nessa capacidade, vamos supor assim, boa de se relacionar, né? De empatia, de simpatia. E talvez agora, enquanto tu estava falando, eu estava pensando nos princípios, né? Talvez, de alguma maneira, algumas pessoas, quase como se elas nascem com um instrumento mais afinado a esses princípios. Sim. De alguma maneira, elas seguem quase que inatamente com um pouco mais de facilidade. Isso pode ser às vezes até na observação de algum familiar, que de alguma maneira era mais afinado a esses princípios. E isso possibilita que ela se mova pela vida, no fluxo da vida com mais facilidade. Ainda que tenha Exato. suas questões da personalidade, de alguma maneira ela flui na vida muito por conta desse afinamento, desse ajuste com esses princípios. E aí as coisas fluem com muito mais facilidade. Eu tô pensando nisso porque eu tô pensando em algumas pessoas, quando tu falou em nata, me vieram algumas pessoas, inclusive vô e vó, por exemplo, né? Como é que aquela pessoa com tudo aquilo conseguia fluir tanto, né? E tinha algumas frases que eu tô lembrando deles falando que era realmente um alinhamento muito claro com esses princípios. E as coisas fluíam, às vezes não sabendo ler, às vezes não sabendo, mas as coisas fluíam com muita clareza por essa afinação, por esse alinhamento, vamos supor assim, a esses princípios que baseiam as nossas relações, né? E permitem que o fluxo da vida e o fluxo do amor nessas relações possam desaguar em lugares maiores e melhores, né? Com menos sofrimento, né? Com mais resultados positivos. E o Hellinger mostrou isso pra gente também, né? Que da mesma maneira que tem leis que atuam na física, como o Newton mostrou, o Hellinger mostrou que tem princípios que atuam nas relações. E nenhum dos dois inventou nada. Eles perceberam atuando. E aí, realmente, antigamente, parece que nossos avós, eles tinham mais tempo para refletir, para se conectar, menos aparelhos para dar conta, menos tarefas para gerenciar. E de maneira inata, às vezes a nossa avó fala uma frase que, meu Deus, mas será que ela teve aula
com o Desce com a Wilma, ou ele leu o Beth Helling. Não, mas é porque se você estiver conectado, porque isso é a verdade, é a realidade, você capta isso. Uhum. Você não precisa ter uma aula disso, porque você está atento a isso. Uhum. E são princípios da vida. Então, a vida, quem está conectado com a vida de uma maneira mais profunda, consegue ter bons resultados, porque está atento ao que funciona ou não funciona. Ela já viu, testou um caminho, não deu certo, ela está mais perceptiva às coisas, né? E a gente pode chegar de diversas formas. As leis que atuam na física, por exemplo, você concordando ou não, a gravidade vai atuar, por exemplo. Se você estiver atento que se você jogar um objeto vai quebrar, você perceber isso muito antes que outras pessoas, você para de quebrar o objeto. Porque você percebe que tem uma força que puxa, né? Você não precisa ter aula disso, você vai perceber se você estiver mais atento. Nos relacionamentos também, se você não estiver atento, você vai quebrar relações porque você não está percebendo que realmente está atuando nelas. Agora, percebendo ou não, querendo ou não, os princípios atuam, né? Atua. Os efeitos mostram. Os né? efeitos é que mostram, exatamente. Exatamente. Muito legal. Isso envolve até um tipo de carisma, né? Essas pessoas. Parece que elas têm um carisma a mais, né? Que eu acho que também, talvez seja essa capacidade de conexão, né? Sim, acho que tem O que pessoas ela que já têm. fala parece que toca mais, né? Ela tem uma capacidade de empatia maior, de se colocar no lugar do outro. Isso é uma habilidade também, que às vezes você pode treinar isso, mas tem gente que já tem isso de maneira mais inata, né? Porque às vezes também o Picasso, por exemplo, esses pintores, eles podem ter aula que nem outras pessoas tiveram, mas eles têm algo a mais que faz com que eles se diferenciem por uma conexão maior, né? Que as outras pessoas não alcançam. Mas eu acredito que tudo é treinável Sim. também. A gente pode ter habilidades que a gente nem imagina que tem. A gente tem que estar também liberado para isso, né? Sim. Por isso que não estar doente, estar sem sintomas, estar conectado com relações saudáveis e com essa questão da espiritualidade, de um propósito maior para a nossa vida, talentos, dons, faz com que a gente flua, né, no mundo com muito mais facilidade, menos esforço, mais resultado, é sinal de que você está no fluxo. Sim. Né? A vida, a natureza tem a lei do mínimo esforço, ou seja, é menos esforço, mais resultado. Quando a gente está nadando muito contra a maré, faz esforço, não saiu do lugar, é sinal que nós estamos no antifluxo, Exatamente. né? Então, essa é uma observação importante também. É um efeito, né? E é bom porque tu trouxe agora a espiritualidade, é bom que tu trouxe a espiritualidade não como religião, mas como, por exemplo, um propósito, talento, né? É interessante trazer isso, né? Porque às vezes as pessoas confundem, contraem um pouco com esse nome espiritualidade, né? Ou já pensam em espiritualidade como fantasma, assim como... Como espírito, como né? espírito, e não como... Eu gosto de uma... Tem um pensador, ele é do continente africano também, mas ele é radicado nos Estados Unidos, e ele fala que o religare, na comunidade que ele veio, né? É um religare horizontal, não um religare não vertical. Então, quanto melhor a gente cria os vínculos com a família, com a comunidade, com a natureza, essa religação é dos pontos da comunidade. Não é uma religação com algo para além no sentido de maior, mas com Deus fora, entende? Que está dentro, né? Isso. Ele fala, a nossa grande religação, que é a grande experiência espiritual, ele vai dizer tu te conectar com a tua família, tu te conectar com a tua comunidade e tu te conectar com a natureza. É uma religação horizontal. Nessa religação horizontal é onde tu vai contribuir com os teus talentos, com o teu propósito, com a experiência de servir a vida e a vida como tanto o princípio como o destino, no sentido de contribuindo com a existência o tempo todo. Então, para ele, essa é a grande religação, entende? No sentido de espiritualidade. Então, ele faz essa analogia dessa relação da cruz, principalmente, né? Que por conta da sociedade que tem uma influência básica judaico-cristã, a gente está mais ligado ao eixo vertical do que ao eixo horizontal, entende? E ele traz essa religação muito mais no eixo horizontal. Sim, e eu vejo que se a gente entender como tudo e todos fazendo parte de uma criação, né? E a gente está unidos por essa criação maior, por essa inteligência maior, então a gente se conectar entre nós e construir essas redes é uma espiritualidade também, né? E aí a gente, na verdade, não é que a gente sobe sozinho ou que está fora, mas quando a gente consegue
vivenciar isso dentro de nós e nas nossas relações mais próximas, inclusive em termos de humanidade, automaticamente todos sobem Isso, junto, isso. né? Claro. E aí Eleva a frequência. a Isso, gente eleva. sobe no sentido de ampliar a consciência. Isso nos faz ampliar a consciência, isso nos faz ter uma responsabilidade de que a nossa vida, na verdade, não é nossa. A gente pode fazer o que quiser com ela, Sim. né? Inclusive Sim, essa questão exatamente. da morte, ou da gente se machucar, ou de tudo isso. Porque a gente está dentro desse propósito maior de uma mandala que se a gente não tiver ali presente, fazendo a nossa parte, vai ficar faltando a peça. E essa é uma responsabilidade, não pesada, mas uma responsabilidade de comprometimento com esse algo maior, Sim. com esse propósito maior mesmo, né? E que eu gosto da imagem, Bruno, até tem um vídeo no YouTube falando sobre isso, medicina e espiritualidade, como um maestro, sabe? Como se houvesse um maestro com uma inteligência maior do que a nossa regendo orquestra. Então, nós somos peças dessa orquestra, violinos, pianos, enfim. A nossa responsabilidade é tocar o nosso violão, o nosso violino da melhor maneira possível, como você falou. Às vezes um pouquinho mais afinado, a gente já vem, outras não, com diapasão, que são os sofrimentos, as doenças, mas a gente ser o mais afinado possível, considerando o quê? Que a gente tem que ser por nós, mas porque a orquestra depende disso. E quem está regendo é um maestro, que a partitura é do maestro, né? A partitura a gente cumpre, tem a nossa parte de livre-arbítrio, mas é do maestro. Muitas vezes, por que a gente sofre e adoece? Porque a gente acredita que a gente é o maestro. Que o controle absoluto é nosso. A gente tem que reconhecer que nós temos controle do nosso violino, sim, mas quem controla a orquestra não somos nós. O que a gente faz? A gente vai lá e acredita que é o maestro, quer controlar. Meus pacientes ansiosos, eles estão querendo controlar tudo, não delegam, acham que tem que fazer tudo e só assim que vai ficar perfeito. Ou seja, você vira o maestro da orquestra, você está num lugar equivocado, sobrecarregado, adoecendo. E se você se permite ser guiado por algo maior, por essa força maior, você aprende não só a conduzir, que é importante para um adulto, mas principalmente a ser conduzido. Ser conduzido por a força da vida, pelas sincronicidades, que o Jung também fala disso, faz com que a gente realmente possa passar para um outro nível de consciência e de percepção. Abrir mão do controle, confiar nas pessoas, na vida, não se eximir da nossa parte, mas fazer somente o que é meu. Eu deixo contigo o que é seu e sei que existe algo maior regendo tudo, né? Desse lugar a vida consegue fluir de maneira mais tranquila e saudável. Renato Russo já cantava, né, aquela música Disciplina e Liberdade, né? Disciplina é Mas eu liberdade, ter acho que- vontade é ter coragem. Mas eu acho que cai bem quando tu te autorresponsabiliza, né, de novo, quando tu assume o teu lugar, o teu propósito, aí tu ganha a tua liberdade. Porque aí tu Exato. pode ser tudo que tu pode ser, né? Mas tem que ter disciplina, Tem que ter e disciplina. disciplina envolve hierarquia também, Sim, né? exatamente. E aí você ganha essa liberdade. As pessoas pensam que não, né? Que disciplina é perder a liberdade. Pelo contrário. Exatamente, é o contrário. Essa disciplina de cada um no seu lugar também, cada coisa fluindo dentro do seu Cumprindo contexto, seu né? papel, sua Exato. função. Exato. E a imagem da orquestra era linda porque agora, enquanto estava falando, eu estava olhando para essa imagem e vendo como que ela me chegava assim, sabe? E eu me dei conta de uma coisa agora enquanto tu falava, que é a autorresponsabilidade, ela vai possibilitar mesmo que tu toque o violino a tal ponto, seguindo o maestro, a gente pode pegar o maestro como a divindade. A própria vida, né? Mas então a vida vai ser uma outra coisa que eu percebi, Então que vai. se tu toca com total afinação, tem uma hora que o que toca é a própria música que te toca, entende? Então é como se o maestro é a divindade e a música é a própria vida. Então o maestro ele não embala ou coordena para ele, é para a própria vida, Exato. entende? Então tem um momento que tu precisa de disciplina para te tocar no teu melhor possível, para que chegue no momento que tu tá tocando, já não existe mais violão, violino e quem toca, só existe a música. Exato. É linda essa imagem, bem bonita. Então eu me dei conta quando tu falou agora, foi indo assim, oh, meu Deus, né? Porque se tu se dá conta de, porque também na fantasia do Deus externo é como se ele estivesse fazendo algo para ele também tá servindo a música. Exato. Na verdade, ele toma a afinação, o instrumento, a partitura, mas ele é tomado. Isso. Ele conduz e ele também é conduzido. Isso. É dele, ele, é o instrumento dele, mas é o da orquestra inteira. Claro. Então, é isso, né? Você falou uma coisa isso aí. importante. Ele serve
Mas Uhum. quando a gente serve, olha só que legal a palavra servir. Se você cortar no meio, servir é vir a ser. Uhum. Aham. Então, quando você serve, você também é durante o processo de Isso. servir. Isso. Tu vai se tornando, né? Então, é essa Isso. essa via de mão dupla sempre. A vida é o tempo todo isso. Essa Isso. via de mão dupla, né? E aí, se eu toco ali e não tenho a disciplina necessária para chegar na minha afinação máxima, eu não consigo ir além de mim. Ah, Porque eu tô me isso, batendo o tempo todo. Uhum. Então eu chego na afinação máxima que uma hora só tem música mesmo. exato. É a própria vida, né? Que é a própria vida. Exato. Nossa, lindíssimo. legal. É, lindo. Eu fiquei Essa pensando. imagem Essa muito imagem, gostei bonita. dessa imagem, porque tu vê que ela Maravilhosa. é tão real que nos possibilita ir além, né? Exato. Essa imagem. E aí a vida, ela se nutre da própria vida, né? Uhum. Então, e aí, enfim, nosso tema é Setembro Amarelo, né? Começando, Eu vou começando. ter que Sim. voltar aqui outra hora eu faço Setembro Amarelo, né? Sim. Mas que bonito que a gente está falando de vida, né? E tá conectado com a vida é essa grande força para a gente poder morrer na nossa hora, né? Naquele momento que for o nosso, não antecipar, né? Perfeito. Essa questão do suicídio, que na verdade muito mais do que a conexão com a morte é a desconexão com a vida. Sim. É estar desconectado da nossa partitura, é estar com o nosso Uhum. instrumento desafinado, é estar ignorando completamente que tem um maestro para você Uhum. ser conduzido, Uhum. né? Então, esse é um ponto-chave, Esse é né? o ponto-chave. É, Trazer de novo essa pessoa Uhum. para si mesmo e para essa conexão maior. exato. Sim, muito bom. É uma tarefa para poucos, né? É uma tarefa de quando a gente consegue nadar um pouquinho, pegar um arzinho, olhar lá, depois mergulhar de novo, né? E às vezes a gente sente assim, nossa, essa conexão com a espiritualidade. Então a gente imagina rituais muito, né? Uhum. Muito complexos, mas não, gente. A espiritualidade ela tá na nossa vida, como ela tá dentro, de maneiras muito simples a gente pode ver a espiritualidade. E não necessariamente como religião, porque algumas pessoas sim fazem isso, mas tá tudo bem, cada um vive a sua maneira. Mas de maneira muito simples, por exemplo, sendo grato. A gratidão é uma conexão com a espiritualidade. A gente ser grato porque a gente acordou hoje e as 4 pessoas que a gente mais ama acordaram também. Porque muitas pessoas morrem todos os dias, né, de vários tipos de doença. Então, se a gente for grato a isso, se a gente entender a vida como uma viagem muito curta, e aí a morte também nos lembra assim, puxa, a viagem é curta demais, então vamos usufruir, vamos deixar para lá o que não importa tanto, vamos nos conectar com o essencial. O que realmente importa pra gente? Então, essas reflexões, elas também elas são uma conexão com a espiritualidade, que é o quê? A essência da vida. Né? Para que a gente está aqui? Qual é o nosso propósito? O que a gente veio fazer como pessoa, como humanidade, né? Então, isso enche a pessoa de um propósito e de uma força que automaticamente vai fazer com que ela cuide bem dela, com que ela seja uma inspiração de saúde e felicidade no mundo e que a doença e a morte como o suicídio estejam realmente fora desse radar, né? Como possibilidade, isso não... Isso... Até porque quem está envolvido, né, com tudo isso, ela está muito imbuído da sua autorresponsabilidade, sabe do seu papel. Não vai querer abandonar, sabe as consequências, né? Quando a gente... Lógico, e daí na autorresponsabilidade, a gente fala assim, vou tirar minha vida, mas a vida não é minha. A vida não é minha, eu tô dentro de algo maior, eu tenho uma responsabilidade em ficar. Lógico, gente, olha a ressalva. Se a pessoa não está mais doente quimicamente, tá? Perfeito. Sim. Nós estamos falando aqui de pessoas agora que não estão mais doentes, porque, obviamente, se a pessoa está deprimida, se ela está com um grau de esquizofrenia, o cérebro dela está todo perturbado e alterado, e ela não está... Esse nível de complexidade que a gente está falando aqui são de pessoas que já estão saudáveis, né? Uma segunda etapa, né? Exato, numa segunda etapa. Primeiro, realmente, é tirar a pessoa do adoecimento, porque quando a pessoa está doente, ela está de óculos escuros, ela está vendo tudo negro e não está conectada com a realidade, com a verdade. Nós aqui estamos falando de pessoas que já estão com óculos transparente de novo, né? Sim, Tá. exatamente. Muito bom. Estamos chegando no fim. Acho que é isso. Eu gostei que tu falou uma coisa assim pra acabar, mano, que foi muito boa. Agora que talvez a conversa foi pra aí, porque pra gente também, pra vocês dois, como médico e o terapeuta, faz muito sentido falar da vida em vez de ser anti-suicídio e sim promover a vida. E eu acho que, nesse sentido, muitas culturas, e o Hellinger, ele comenta
num dos livros que chamou a atenção quando ele estava numa comunidade Zulu e que as pessoas não se cumprimentavam no sentido de como é que tu tá. Ele se perguntava, tu estás vivo? E isso faz muita diferença, porque isso relembra que a centralidade, o ponto mais importante é a própria existência, né? É a vida, é a existência. Então, para essas pessoas que podem agradecer, que tu falou de manhã, né? Na verdade, agradecer desse jeito é lembrar. Nossa, o mais importante como o Rodrigo tá nesse momento é o Rodrigo tá vivo, né? A Amanda tá viva, a existência tá se manifestando mesmo. Então faz muita diferença. Acho que ele foi muito feliz quando ele bota isso no livro, porque ele relembra isso que tocou nele, que mexeu com ele, que era perceber o quanto as pessoas se conectam com a vida de várias formas. E uma delas é isso, em vez de perguntar como tu tá, é esse lembrete o tempo todo. Então tu tá vivo? Tu tá vivo? Em vez de perguntar, oi, tudo bem? Como tu estás? Tu estás vivo? Isso permite que o outro também relembre de que, nossa, é verdade, eu tô vivo. E isso já é um motivo suficiente para começar a agradecer, né? Exato. Na verdade, essa pergunta nos lembra do essencial. Exatamente. E o essencial é isso, a gente está vivo, né? A morte, a finitude, se a gente lembrar disso, não de uma maneira mórbida, mas saudável, a finitude está o tempo todo nos trazendo essa mensagem de que nós estamos vivos e que isso é o essencial. Sim. E que o fato de a gente estar vivo mais um dia é mais uma chance para a gente afinar nosso violino, para a gente aprender essa partitura, para a gente ser conduzido, né? E a gente ter essa oportunidade de evolução. Nós estamos aqui para evoluir. É disso que se trata a viagem. Então, eu percebo que a gente começou falando disso, né, Bruno? Que essas campanhas, então, a campanha contra o suicídio, contra a droga, elas trazem foco para aquilo que a gente quer evitar. Né? Não que a gente não tem que fazer essas campanhas, elas são muito importantes como esclarecimento para tirar preconceito com conceito, estamos aqui para isso, mas que o foco seja aquilo que a gente quer obter, não que a gente quer evitar. Então o foco é a vida, o foco é a saúde, para além de não ter doença, é a qualidade de vida, então a saúde da pessoa, das relações, a espiritualidade, né? E embora a gente tenha se reunido hoje para falar do Setembro Amarelo, da questão do suicídio, a gente falou da vida. Então, acho que a gente cumpriu esse fluxo, né? De estar falando sobre a vida, de estar podendo ajudar as pessoas a procurar ajuda especializada quando for o caso do adoecimento, né? A cuidar de suas relações, a cuidar desse lado espiritual. Então, acho que nós cumprimos essa missão falando por um outro ângulo, né? Porque eu trouxe aqui, ó, tem a minha colinha aqui, tá? Tipo, de estatísticas, que é o Setembro Amarelo, do suicídio. Mas uma coisa que eu queria trazer para finalizar, que era o começo, mas para a gente inverter essa ordem mesmo, e foi muito legal inverter, é que existe um cálculo da Organização Mundial de Saúde que a cada minuto, no mundo, 2 pessoas se matam. Então, a cada 30 segundos, os dados atuais mostram que uma pessoa se mata. E muita gente, né? É muita gente, é muita desesperança, é muita doença psíquica que precisa ser tratada. 96%, gente, de quem se mata está com adoecimento psíquico concreto, ela está adoecida. É muita dificuldade de relacionamento e é muita desconexão de algo espiritual e maior nos movendo, né? Então, como a gente pode ajudar essas pessoas a buscar ajuda para se tratar, a buscar saúde e paz nos seus relacionamentos, reconciliação nos seus relacionamentos e a buscar conexão com esse algo maior, né? Então, acho que essa é a nossa responsabilidade, né? Muito bem. Finalizamos. Foi um prazer. Obrigado por ter vindo. Agradeço muito essa conversa maravilhosa. Podia ficar mais umas 2 horas aqui. Vai, né? Eu não tava quando Vamos ter que fazer umas maratonas, hein? Vamos maratonar. Então, mas eu estou à disposição para voltar aqui de novo com outros temas. Eu acho que um dia mesmo, agora já acabou aí, tá? A gente já... Beleza. Vai ficar tranquilo. Um dia